Estão alegres por estarem na casa do Senhor, digam amém. Amém. Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Né? Pela manhã tivemos um tempo abençoado na escola bíblica dominical. Deus, né, falou comigo hoje pela manhã e com certeza Deus vai falar de novo à noite. Né? Deus possa ser glorificado aqui nessa noite, né? Que o seu Santo Espírito possa nos guiar. Temos um tempo abençoado, né? Louvando e servindo ao Senhor. Então vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor sobre tudo. Aqueles irmãos que querem citar o versículo de cor, né, logo após a oração já podem subir, né, vamos citar os versículos. Então oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de nos apresentarmos diante da santa majestade do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos, ó Deus, de todo o mal que há em nós. Que esteja abençoando, Pai, a tua igreja, dirigindo cada vida, cada irmão. Possamos, Pai, neste momento, estarmos concentrados aqui neste culto. Possamos, Pai, colocar as nossas vidas diante do teu altar para servir ao Senhor, para louvarmos o teu nome. Por favor, Deus, esteja dirigindo os nossos passos, a nossa vida, para que possamos cumprir todo o teu querer e toda a tua vontade. Por favor, Senhor, esteja nosso louvor e adoração. Agradecemos porque o Senhor é bom. Louvamos o teu nome porque o Senhor é o único Deus. E por favor, Deus, esteja falando conosco através da sua santa palavra. Seja conosco nessa noite. Queremos, ó Pai, que o Senhor se agrade de nós, por isso pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite. No nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Bem, podem se assentar. Nós vamos citar os versículos, aqueles que querem, né, citar versículos, podem subir neste momento. Nós vamos começar com os pequenos, né, depois as irmãs e posterior os adultos. Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Opa, em outra. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. As crianças estão de férias, né? Pelo menos a Melissa está, né? Ok. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor e não os homens. Colossenses 3, 23. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal que a ninguém tem. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria consciência. Salmo 119, 9 a 11. Qualquer purificará já o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Com todo o coração te busquei, não me deixe desviar de Deus toda vez. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 9 a 11. Daniel 6:6. Daí a parte do decreto pelo qual, sobre todo domingo de meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Daniel 6:26. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salmo 139, 1:2. Senhor, tu me sondaste, tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe sentei o meu pensamento. Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O 2 eu acho que é entrar diante dele com canto. Servir o Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Né? Mas isso não vai ter que orar também. Bom, Richard, por favor, pode vir. Vai dirigir o momento de louvor. Vamos louvar a Deus, faça o seu melhor. Tá? Com entusiasmo, são diante de Deus. Amém? Então faça o seu melhor.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Todo mundo animado para louvar o Senhor? Amém. Amém? Eu também, graças a Deus. Vamos todos colocar de pé, com alegria, para cantarmos o primeiro hino dessa noite, o número 72 do Código do Dia. Logo após, vamos ter nosso momento de recolhimento e devolução dos dízimos e ofertas. Amém, irmãos? Vamos estar orando pelo momento de devolução dos dízimos e ofertas. No dia que você pode orar por nós?
seja cuidando mais das pessoas que os próprios motivos estão passando alguma necessidade, estão passando por algum benefício, possamos ser usados pelo seu Pai para poder amenizar os sofrimentos das pessoas. Nós possamos, a partir de sabedoria e vontade também. Por causa do direito, eu agradecer, em nome de Jesus, Cristo, amém. Amém. As crianças.
Meu Jesus. Tem 3 irmãos. Prontos? Amém, irmãos. Vamos sentar. Chamar as crianças. As crianças podem estar chegando para o Senhor.
Quero aproveitar e dar graças a Deus, né? Essa semana, na Clara, né, fez 2 anos que ela é professora de Jesus como Salvador. E eu lembro que esse hino foi o hino que eu mais cantava quando eu ia fazer o domingo. Bebezinha, o hino que eu lembrava no dia era o que eu mais cantava. E hoje, na hora que a gente estava chegando, ela falou: mãe, eu quero cantar Deus disse a Israel. Ela falou assim pra mim, né? Então, eu dou graças a Deus, né? Que Deus possa conservar ela, né? E aí, no caminho, nosso caminho certo. Amém, irmãos, glória a Deus. Vamos cantar o penúltimo hino dessa noite, número 77, dia. Número 77, os passos do justo. Do justo. Vamos para o último hino dessa noite, número 88, nome do dia. Número 88, graça de Deus. Vamos.
Amigos, diz é só. Os irmãos podem sentar. Pastor, você quer falar? Irmãos, graças por podermos louvar o Senhor. Né? Louvar o Senhor é maravilhoso. E, de fato, louvor a Deus é necessário. Né? Você né, tem louvado a Deus? Né? Você tem sido alguém que tem louvado ao Senhor? Nessa noite nós queremos falar sobre isso, né? Sobre louvor. Então, abra comigo, né, no Salmo 100, né, nós vamos ler o Salmo 100, e o título da mensagem é Servir é Louvar. Servir é louvar. No Salmo 100, né, nós vamos ler os 5 versículos, não sei se o irmão vai acabar, se sentar, né, mas mais uma vez, né, vamos colocar em pé e vamos ler o Salmo, daqui a pouquinho já. Até o final da mensagem, nós vamos ter a liberdade de estar sentados. Né? Salmo 100, a palavra de Deus nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por podermos abrir o teu santo livro, colocarmos, Pai,
as nossas vidas agora também para ouvirmos a mensagem do Senhor. Por favor, Pai, seja conosco aqui nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar e que a Tua palavra, Deus, possa achar lugar no nosso coração e que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Pedimos a Tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos para se sentar. O servir é louvar. Aqui no Salmo 100, um salmo bem conhecido, né? entre nós, quase todas as pessoas que porventura tiveram contato com a Bíblia de alguma maneira, já pelo menos ouviram esse salmo. Pelo menos já ouviram esse salmo. Né? Por menos que a pessoa tenha tido contato, talvez, com a Bíblia, né? Talvez foi em uma igreja, talvez os pais eram evangélicos, talvez os familiares, talvez na internet, enfim. Então, sabe que é bem replicado, né? E muitas vezes aquilo que se torna comum, né? Muitas vezes fica de lado, né? Porque é muito comum ser falado, não paramos para prestar atenção no que foi falado. Isso é tão sério, irmãos, tão sério quando as coisas ficam automáticas nas nossas vidas, que nós não paramos para prestar atenção. Só para você fazer a reflexão agora, né? Nós cantamos quantos hinos congregacionais? Foram quantos? 4? 4 hinos congregacionais. Desses 4 hinos congregacionais, em quantos deles, ou em qual deles, ou em qual estrofe deles, você prestou atenção no que você estava cantando? É sério, às vezes nós cantamos no automático, né? Já sabe a letra, e aí nós cantamos, né? E aí, no final das contas, nós nem paramos para meditar naquilo que nós cantamos. O que estava escrito, o que foi falado, o que foi cantado, realmente a nossa alma estava prostrada diante de Deus e cântico e louvor? Às vezes não. Às vezes no automático só vai, né? Estou falando isso porque eu me pego às vezes. Né? Às vezes eu me pego, mas eu nem prestei atenção no que eu estava cantando. Só cantei por cantar. Saiu da minha boca palavras, mas o coração não estava naquelas palavras que eu estava dizendo. Então, nós entendemos, irmãos, que é muito perigoso, né, quando nós estamos no automático. Então, hoje nós queremos olhar um pouquinho mais a fundo, né, este salmo, mas com o seguinte pensamento, né, que servir é louvar. Então, servir é louvar. Nossa, a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, né, ela nos dá a história desde a criação de todas as coisas até o que vai acontecer no final de tudo. A Bíblia fala desde o primeiro dia, quando Deus estava criando, não só na terra, mas quando Deus estava criando todas as coisas, né, há relatos de eventos acontecendo no céu antes de pecado, antes de existir pecado. E nós observamos, né, em Isaías, quando a palavra de Deus revela, né, que pela tradução Lúcifer, ok, né, o anjo de Lúcifer com essa tradução aí, né, a tradução da Rosa, né? Obrigado. Eu ia arriscar isso, mas eu não é nada. Bugada, o nome Lúcifer ficou marcado, né, como esse nome, mas no original seria um anjo de luz. Ele quis ser igual a Deus. Está relatado nas Escrituras, irmãos, que lá no céu, quando tudo ainda estava perfeito, alguém quis ser igual a Deus. Depois também na criação do homem, Deus criando Adão e Eva, ali também naquele momento, né, Eva foi tentada, né, a também ser igual a Deus e comer do fruto para que fosse igual a Deus. E é interessante, irmãos, que nós podemos perceber que existe um ser criado. Nós, seres humanos, criados, não somos nada, somos criados. Existe em nós um desejo de sermos
parece que é algo comum nas nossas vidas sermos notados. E quando fala, irmão, sobre louvar a Deus, sobre glorificar a Deus, sobre exaltarmos o seu santo nome, muitas vezes nós, sem perceber, nós estamos também tomando algumas posições nas nossas vidas em que nós estamos nos colocando no próprio pedestal, no próprio palanque, no próprio altar das nossas vidas. E muitas vezes queremos ser notados, queremos ser reconhecidos, queremos receber tapinha nas nossas costas, dizendo o quanto nós somos bons, o quanto nós somos importantes, o quanto o mundo seria um mundo pior se nós não estivéssemos aqui. Isso faz parte da concupiscência ou da soberba que há no ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas a soberba da vida está em nós. Não é que nós não temos, não tem isso, nós temos. Todos nós temos. Pode ser que você já aprendeu a dominar isso na sua vida, espiritualmente você já conseguiu dominar a soberba. Mas muitas vezes nós nem percebemos. Eu citei o exemplo aqui de que nós falamos do Salmo 100, que é muito conhecido, não paramos às vezes para pensar no que está dizendo, ou cantamos, e não prestamos atenção no que cantamos, vai automático. Muitas vezes nós estamos vivendo, nós não paramos para prestar atenção em nós mesmos. E observe, no caso de Lúcifer aqui, ele tinha o desejo, irmãos, de ser adorado, de ser visto, de ser reconhecido entre os demais anjos. Ele tinha esse desejo no seu coração. O que ele queria, irmãos? Ele queria ser adorado. Queria que a criação de Deus rendesse a ele louvor, rendesse a ele adoração. E aqui no Salmo 100, nós temos essa palavra, servir ao Senhor com alegria. E aí nos exorta a entrarmos diante de Deus com cântico ou com louvor. O detalhe, irmãos, é que nós às vezes confundimos também. O que é louvar? Pastor, louvar é quando a gente chega aqui na igreja, e aí o regente, o irmão que vai dirigir naquele culto, pede para a gente ficar em pé e aí nós cantamos. Então, cantar é louvar. Então, quem canta está louvando, e quem não canta? Não está louvando, não é? Aí fica ruim, porque os irmãos tocam instrumentos de sopro, Aí não está louvando, Estão tocando instrumentos de sopro. E aquelas pessoas que não conseguem pronunciar, que não têm pronúncia de palavras? Como faz nesse sentido, Será que eles nunca vão conseguir louvar a Deus, porque não conseguem falar? Então, automaticamente não estão louvando a Deus. Será que é isso? Não é. Tanto é, irmãos, que a palavra louvor na Bíblia ela aparece de várias formas, Então, dentre elas, tanto no grego quanto no hebraico, existe uma variação de palavras que significa louvar. Por exemplo, a palavra latreia, ou latreu, que são palavras derivadas dessa palavra, que é louvor a Deus. Mas de que maneira essa palavra é colocada no grego? É aquele ato de servir. Aquele que serve está louvando. Aquele que tem a habilidade de prestar serviço está louvando. Tanto é que essas palavras, avodar, no hebraico, ela é colocada para os sacerdotes quando eles estavam sacrificando, que são palavras relacionadas ao trabalho também. Então, por exemplo, o ato do sacerdote lá, pegar o animal, preparar a lenha, colocar em cima do altar, regular o animal, separar as partes, enfim. Aquele trabalho é uma forma, é uma das formas que a palavra de Deus mostra que nós podemos e que nós devemos adorar a Deus. Então, aqui no Salmo 100, nós nos dá a ordem para todos
celebrarmos a Deus. O versículo 1 diz assim: celebrar com júbilo ao Senhor. Quem deve celebrar? Todas as terras. Quando a palavra de Deus, irmãos, exorta que todas as terras devem louvar a Deus, significa que toda a terra, ou todo ser criado, deve celebrar com júbilo ao Senhor. Deve sentir alegria, prazer nisso. Porque eu não sei, né, se você já passou por isso, mas talvez, né, pessoas têm, às vezes, desespero de ter que ir à igreja. Diga, ai meu Deus, eu queria ir na igreja, não suporto aqui lá. Às vezes acontece momentos da vida que as pessoas passam por isso. Né? Às vezes estão cansadas, ou estão oprimidas, ou estão debaixo de pecado, né? Para a pessoa é um tormento ter que vir. Ah, meu Deus, eu tenho que ir lá, porque senão, né, talvez eu não ser cobrado, talvez coisas ruins podem acontecer comigo, não sei o que passa na cabeça de cada um, mas pode ser que tenha momentos que a pessoa diz, não é interessante, às vezes a gente vem desanimado por tudo, né? Chega aqui pensando na hora de ir embora, né? O pastor Robert Smith dizia que ele sabe que na igreja nos Estados Unidos é mais fácil, né? Saber quando as pessoas chegam mais interessadas na hora de ir embora, né? Ele ficava observando o jeito que as pessoas estacionavam, né? O irmão que tem estacionamento nas igrejas, né? Então a pessoa chega no estacionamento, ela estaciona o carro de ré, né? Ela está mais preocupada na hora de sair do que na hora de chegar, né? E manobra, a hora de sair está mais fácil, mais rápido, né? É uma piada, mas às vezes nós chegamos, irmãos, muitas vezes com essa falta de júbilo e alegria no nosso coração em servirmos ao Senhor. Então, quando Deus manda aqui na sua palavra que todas as terras devem celebrar a Deus com alegria. Vamos celebrar, né, com júbilo ao Senhor. Isso é justamente o oposto do desejo humano. Ou seja, vai contra a nossa natureza de pecado, que é o reconhecimento da divindade. O ser humano não quer adorar a Deus por natureza, ele não quer adorar a Deus. Se o ser humano, por natureza, quisesse adorar a Deus, mas nesse momento agora, toda a humanidade estaria reunida. Eu sei que tem fuso horário diferente, né? Mas digamos que domingo, então, é o dia do Senhor, né? Jesus ressuscitou no domingo, né? A igreja se reuniu no domingo, Jesus apareceu no domingo por 2 vezes, enfim. A igreja permitiu se reunir no primeiro dia da semana, no domingo. Então, digamos que o domingo, então, todas as pessoas de Garapava estariam se reunindo num templo para louvar a Deus. Isso acontece? Não acontece. Não acontece. As pessoas, né, têm muita dificuldade de fazer isso. Mas se porventura chamasse as pessoas, vem aqui, nós vamos fazer uma homenagem para você. As pessoas talvez iriam, né? Com mais facilidade do que chegar para adorar. Então, celebrar a Deus, irmãos, que a Bíblia está falando, para nós, os salvos, pode até parecer fácil. Porque o texto de celebrar com o pastor, eu tenho júbilo de vir na igreja, eu gosto de vir na igreja. Eu gosto de cantar, eu gosto de louvar o Senhor, eu tenho prazer nisso. Então, celebrar para mim é fácil. Só que o texto diz, né? Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, e tem a próxima palavra, servir ao Senhor. Então, irmãos, não é somente cantar que nós louvamos a Deus. Não é somente isso. Tem algo mais profundo que é justamente servir a Deus. Então, pessoas podem até vir aqui na igreja, participar do louvor, né? Podemos cantar hinos congregacionais, podemos cantar hinos especiais, né? Os jovens e os rapazes cantaram sobre servir, né? Qual é a letra? Lembra a letra aí? Servo de todos, amado servo de todos, faz-me
um servo, né, de todos, Senhor. Então, pessoas podem até cantar, mas ainda assim não estar servindo a Deus. Porque, irmãos, servir a Deus não é só aqui. Servir a Deus é fora das quatro paredes. Se fosse só aqui, não é que seja fácil, mas seria mais fácil se fosse só aqui. O servir, irmãos, é fora dessas quatro paredes. Né? Então, quando a palavra de Deus nos exorta a louvarmos, está intimamente atrelada ao servir. Então, a adoração, irmãos, ela precisa ser feita por toda a terra, em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é só no momento do nosso culto. E por incrível que pareça, irmãos, o culto acaba sendo um reflexo muito negativo do nosso viver lá fora. O culto fica um reflexo muito negativo. Ou positivo, né? Mas muitas vezes, né, porque nós temos a tendência de olhar uma parede branca e tem um pontinho sujo ali, nós olhamos o ponto, né? Mais fácil sempre será assim. A parede gigante a gente não vê, mas o pontinho preto lá vai nos incomodar. E é claro, irmãos, que acaba refletindo no nosso culto a maneira com que nós servimos a Deus durante a semana. Não é que nós seremos mais ou menos aceitos por Deus. Nós não somos aceitos por Deus. Né? Através de Jesus, Deus nos recebe, mas por nós mesmos não. Mas evidentemente o nosso celebrar com júbilo será notado quando nós chegamos aqui, pelo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, irmãos, Deus ele mostra, né, nesses dois primeiros versículos, como resultado, né, o reconhecimento da nossa parte das exigências que Deus tem para nós. Então, diz, servir ao Senhor com alegria e ele vai dirigir com canto. Então, Deus, irmãos, ele tem exigências. Então, nessa noite, nós vamos ver alguns pontos, onde nós podemos meditar na palavra em que podemos servir ao Senhor e assim estarmos louvando a Deus de uma maneira. Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. O versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu Pai. Irmãos, Deus ele é o único Deus. Deus ele não dividiu a glória dele com Lúcifer. Eu mencionei no início da introdução. Lúcifer quis ser igual a Deus, né? Ele quis receber o louvor. Ele esqueceu de servir a Deus. Ele deixou de servir a Deus para querer ser servido. E, no entanto, nós vemos, irmãos, até mesmo por parte de Jesus, que ele era um exemplo de servo, né? Servo de todos. Jesus, sendo Deus, ensinou-nos que nós podemos e devemos servir a todos. E isso é mais digno do que ser servido. Aquele, irmãos, que é o único Deus, que mereceria honra e glória, Lúcifer deixou de servir a ele, começou a querer a própria glória. Deus aceitou isso? Deus não aceitou, irmãos. Deus não divide a glória dele com Lúcifer. E saiba que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, jamais. Né? Então, irmãos, Deus ele não divide, né, a sua glória. Então, a deidade de Deus, nós vamos ver o reconhecimento necessário para aquele que quer celebrar a Deus. Você quer entrar diante de Deus nos seus atos? Primeira coisa, irmãos, nós temos que reconhecer que Deus é o único Deus. Então, aí você, porventura, vai dizer, pastor, nós somos, né, o povo batista é um povo monoteísta, nós acreditamos em um Deus só. Nós não somos politeístas, não. Nós não somos idólatras, jamais
seríamos idólatras. Então, irmãos, você, por exemplo, tem dado em sua vida, você se importa em dar exclusividade para Deus? Deus é o único Deus para você? Ou tem algo na sua vida que se torna mais importante para você do que Deus? Às vezes eu digo, está no automático, nós não percebemos. Né? Nós ligamos o automático aí e falamos, não, acredito é só Deus é o único para mim. Né? Não existe possibilidade nenhuma de eu servir a outro Deus. Né? E muitas coisas, irmãos, entram nas nossas vidas e tomam o lugar de Deus e se torna Deus para nós. E aquela exclusividade, saber que Deus é o único Deus, é deixada de lado. Eu sei que nós temos afazeres, irmãos. Nós temos afazeres. E nós temos compromissos também. E é bom o cristão ser justo nos seus compromissos. Né? Compromissos assumidos devem ser cumpridos. Quando nós assumimos compromissos, deve ser cumprido. Mas muitas vezes, irmãos, nós deixamos que as coisas aqui desse mundo estão no lugar de Deus. E usamos talvez uma desculpa, que são os nossos compromissos que fazem com que a gente não coloque Deus em primeiro lugar. Todos nós temos que trabalhar, nem? Opa, ninguém precisa? Só fala menos bom, né? Todos nós temos que trabalhar, né? Amém. Mas muitas vezes nós estamos priorizando outras coisas ao invés de Deus. Às vezes, a exclusividade que deve ser dada e revertida para Deus fica como desculpa nas nossas vidas. Então, irmãos, eu sei, né? Deus, Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Né? Deus não faz assim. Mas a igreja de Jesus ela é real, amém? A igreja é real. A igreja é real. E o que a igreja liga na terra não está aprovado por Deus. Então, se a igreja decidiu se reunir, deixa eu reformular a pergunta. Talvez tenha pessoas que não concordaram. Lá em Mateus 16, 18, quando Jesus fala a Pedro ali e coloca nessa sua afirmação sobre essa rocha, eu ficarei na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dou-lhes a chave do reino, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Jesus falou isso? Então, quer a igreja ligar na terra e ligado no céu? Sim. Então, irmãos, quando nós entendemos essa parte, de que o que Deus colocou como preceito para a igreja decidiu reunir-se alguns dias da semana. Então tem a aprovação de Deus? Tem a aprovação de Deus. Então esse é o desejo de Deus para nós. Entrarmos nos atos do Senhor em adoração. A frequência dos nossos cultos está caindo cada dia mais. Cada dia mais está caindo a frequência dos cultos. Dia de quarta-feira está ficando lastimável. Lastimável. Não, Deus é o único para mim. Deus é o único Deus. Não tem outro. Eu não sou politeísta, eu sou monoteísta. Bom, né? Quanto de você está disponível para colocar a obra de Deus em primeiro lugar? O cristão deve cumprir com seus compromissos. Eu sei que tem pessoas que têm que trabalhar, mas estão chorando porque queriam estar aqui. Mas eu temo que há casos de pessoas que quase que torcem para ter serviço, mas não tem que vir aqui. O pastor está exagerando, né? Tomara, eu espero que sim. Deve ser sendo exagerado. Mas muitas vezes, irmãos, parece, né, que
que a gente tem que ter desculpa. Eu não preciso de desculpas, né, para não estar presente no culto. É um compromisso entre você e Deus, né? Talvez os irmãos não entenderam ainda, né? Mas eu estou como pastor aqui, mas né, eu vou aceitar qualquer desculpa que você disser. Eu sou do fui porque quebrou o dedão, né? O dedão do meu cachorro quebrou. Tudo bem, não tem problema. Né? O compromisso é com Deus. Não se porventura qualquer coisa tira o seu contato com esse livro, tira o seu contato com a oração, contato com o Pai, tira você da presença de Deus. E repito mais uma vez, eu sei que tem pessoas que têm compromissos e têm que cumprir, mas estão tristes por causa disso. Eu sei disso. Mas tem pessoas que parecem, né, que qualquer coisinha que tiver diferente já é um motivo para não estar na igreja, para não estar no culto. Vocês não estão entendendo, né? Que há casos e há casos, né? Então, irmãos, quanto de nós, quanto de mim, quanto de você está disponível para colocar a obra de Deus em primeiro lugar? Se porventura vamos marcar o evangelismo, vamos fazer alguma programação, né, que seja espiritual. Eu tento de marcar churrasco porque às vezes vem, né? Mas marcar o evangelismo não vem. Irmãos, é muito sério essa questão. A palavra de Deus diz: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Irmãos, Deus ele precisa ser regular, ele precisa ser único nas nossas vidas. Não deixe jamais, né, na sua mente sair disso. Deus precisa ser único nas nossas vidas. A Bíblia fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração. É todo mesmo. Toda alma, é toda alma. Todo entendimento, é todo. Sem exceção. Sem nenhuma exceção. Precisa ser sem exceção. Em segundo lugar, irmãos, Deus é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Diz aqui no versículo 3 ainda: foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, irmãos, se você é salvo, quantos são salvos? Diga bem. Amém, né? Somos salvos. Se você é salvo, Deus ele é o seu dono, tanto por criação quanto por filiação. Dono e duplicidade, né? Porque tudo que Deus criou é de Deus, né? Não é verdade? Ou há alguma coisa que não pertence a Deus? Tudo é de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas, tudo é dele. Tá? Eu sei que os seres humanos têm a tendência de manter riqueza, de segurar a riqueza, de buscar a riqueza, mas a pessoa morre e vai ficar para outro, não vai? E depois vai ficar para outro, depois vai ficar para outro, vai ficar para outro. E quando chegar ao final dos tempos, né, que os elementos ardentes que estarão, de quem pertence tudo? De Deus, né? Então, tudo é dele. Mas, irmãos, nós que, porventura, reconhecemos, né, o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, precisamos entender, irmãos, que nós somos dele. O Criador não tem direito sobre a sua criação. Por exemplo, assim como um moleiro, né, está fazendo um vaso de barro, assim como o moleiro está ali trabalhando aquele objeto, né, ele é dono daquilo que ele criou. Embora o barro tenha sido ele que criou, ele foi lá e pegou o barro na natureza, mas ele fez aquele trabalho, aquilo ali é dele. Então, irmãos, cada instrumento, né, será usado conforme a utilidade para aquilo que foi criado. Então você foi criado para quê? Para que você existe nesse mundo? Eu vou dar uma resposta ali: para adorar a Deus. Né?
Amém? Podemos louvar a Deus. Mas como é que nós vamos louvar a Deus? Servindo. Né? Eu mencionei no primeiro ponto. Deus é o único Deus. Como é que nós provamos que Ele é o único Deus? Nós estamos fazendo o que Ele manda. Adão e Eva foram mandados por Deus. Não comam desse fruto. Eles entenderam o serviço ali? Não, desprezaram, né? Só vai comer do fruto. Não era para comer. Lúcifer também ouviu o que deveria fazer, não fez. Poderia buscar Faraó, deixa o povo ir, não deixou, destruição mesmo, né? Então, segundo, irmãos, cada instrumento foi criado para o seu objetivo. Então, por exemplo, né? Nós temos instrumentos em nossas casas, né? Então, você tem algum objeto na sua casa que é seu, que pertence a você. Então, ele é seu. Se você quiser pegar ele, tirar ele por outro lugar, quiser pegar ele para lá, você pode fazer isso. Né? Ele é seu. Se movimente como você quiser. Então, digamos, né, você tem um objeto lá que é seu, se você quiser jogar fora, você tem liberdade para isso? É seu, né? Você joga fora se você quiser. Tem vontade de pôr fogo, é seu, né? Você põe fogo porque é seu. Irmãos, Deus é o nosso dono. Nós devemos, irmãos, nos sentir honrados por sermos usados por Deus. Sentirmos honrados por sermos usados por Deus. Deus criou os anjos, né? Cantamos aí, Deus criou os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno, do que for, do que virá. Seu saber lhe oferece. E eu esqueci o resto. O caminho não perdeu, sua palavra é luz, seu andar conduz para saber o seu querer. Creia em Deus. Então Deus criou, irmãos, os anjos estão servindo ao Senhor, os anjos estão cumprindo a vontade de Deus, irmãos, isso é um gozo para eles. Por que para nós tem que ser pesado? Por que servir a Deus é pesado? Por que é difícil? Por que dá trabalho? Por que custa caro? É verdade, irmão. Custa caro. Talvez em casa a gente nem pensa muito. Vai fazer uma refeição, por exemplo. Talvez a gente pede um lanche, pede uma pizza, né? Talvez não fica menos que R$100. Talvez não fique. Talvez fica bem mais do que R$100. Dependendo do tamanho da família. Então vamos dizer que por pessoa daria uns R$20, R$25. Não é caro, né? Mas se a gente fizer um lanche aqui na igreja, um café de R$15, com refrigerante, é caro. Por quê? Por que é caro? Não, porque tem que fazer o lanche assim, né? Desse tamanho, dá 2 litros de refrigerante, R$15 tem que dar desconto ainda. Mas lá fora paga 25, paga 30. E não é caro. Por quê? Por que servir a Deus é pesado? Nós devemos nos sentir honrados por sermos usados por Deus. A palavra de Deus nos dá essa liberdade de servirmos ao Senhor com alegria, com júbilo, entrar com cânticos, celebrando a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode me usar. Obrigado porque o Senhor está me usando. De repente, vamos tocar no orgulho. Não, eu não sou usado por ninguém. Né? Bom, tudo que tem aqui é de Deus, né? Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser tirar a nossa vida, né? Para ele não tem dificuldade alguma. Né? Uma coisa que eu ia fazer uma brincadeira que no final dele pode se concretizar, né? E depois a gente vai se sentir mal, né? É que
estava com o Duende Verde e o soldado, né? Eu quero pegar desculpa, eu quero pegar também, né? Ele estava lá no campo de concentração, nessa hora que eu vou ficar de concentração, no campo de treinamento, e aí ele teve que ficar camuflado, né? Pintou o rosto, que é a tinta de própria, né? Que vem lá para camuflar, já não sai tão facilmente, né? Mas, né? E aí eles foram lá e eu falei para eles, olha, eu já ouvi dizer que lá tem muito carrapato estrela. Infecção maculosa, trata de. Nossa, só de carrapato que ele tirou, que a mãe dele tirou hoje, está escrito, né? De carrapato que ele tirou dele, né? Provavelmente os outros devem estar também, né? Eu ia falar assim, mas um carrapatinho pode tirar uma vida. Eu pensei bem, o senhor tem misericórdia do meu filho. Quero ficar com isso, vai que acontece, né? Mas, irmão, pensa comigo. O bichinho é tão pequenininho que está menor que o piolho. Já pensou nisso? Que um bichinho desse, se Deus quiser, ele fala: não vou tirar essa vida. Irmãos, deve se sentir honrados. Então você vive para você, ou você vive para servir a Deus? Irmãos, quando usados por Deus, sejamos felizes por sermos úteis a Ele. Você que é salvo precisa saber, né, que você pode fazer o melhor por Deus, pois Deus pode te usar na obra dele. Então, os que os irmãos já perceberam, não precisa ficar pedindo para as pessoas fazerem as coisas. A gente faz voluntariado, olha, a gente tem coisa para fazer. Pastor, eu quero. Quem pode fazer? Qualquer pessoa que a igreja é aprovada. É claro que em alguns casos, como eu mencionei, não vou recomendar a igreja, não, né? Vou pensar um pouquinho, né? É perigoso, né? Como eu citei, né? Quero a irmã fulana para dar aula para os homens. Né? Vou botar de direito, porque ele está infringindo princípios bíblicos. É claro que a igreja não faria isso, né? Mas, irmãos, vamos servir ao Senhor. Deus é o nosso dono, então vamos servir. Terceiro lugar, de correr, senão não dá tempo. Terceiro, Deus é exigente. Deus ele é exigente. O texto, irmãos, nos manda entrarmos na presença de Deus. Como é que você entra na presença de Deus? Então, o texto diz, né, versículo 4: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Quando nós olhamos para a história da palavra de Deus, para a nação de Israel, para as exigências que Deus deu até para o tabernáculo, será que Deus, por causa das dispensações, Deus mudou esse princípio? Será que mudou? Será que as coisas mudaram? Ou será que Deus continua ainda com os princípios? Eu creio que os princípios devem se aplicar por toda a eternidade, né? Por todo o tempo. Vamos lá, algumas atitudes, né? Por exemplo, se nós vivêssemos na época do tabernáculo, então digamos que aqui agora nós estamos, literalmente, agora, nós estamos no Santo dos Santos agora, tá? Entre aspas aqui, tá? Eu vou colocar porque nós não estamos no tabernáculo, porque isso já foi o véu, já foi rasgado. Simbolizando que nós temos entrada diante de Deus, como o sumo sacerdote tinha na época, hein? E quem entrava no Santo dos Santos? Somente o sacerdote, uma vez por ano, e ele oferecia sacrifício por ele primeiro, porque senão ele não ia lá dentro. E hoje nós estamos no Santo dos Santos. Quantos de nós estaremos vivos aqui neste momento? Quantos de nós sobreviveríamos? Porque nós estamos agora, irmãos, né, no período da graça, temos um sumo sacerdote, né, nos céus,
esse sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo, o que ele está fazendo? Ele é o nosso advogado, né? Então ele está advogando perante Deus lá por nós. Meus irmãos, nós desrespeitamos muito a santidade desse Deus. Ele é o único Deus. E às vezes nós desrespeitamos a santidade dele com as nossas atitudes, com a maneira com que nós entramos na presença dele. Eu sei, né? Vou repetir, né? Isso daqui não torna ninguém mais nem menos espiritual. Tanto é que os políticos usam isso. Nem por isso são espirituais. Mas dando meu testemunho, irmãos, um dia, estava lá no culto, eu comecei a observar que só o pastor que é de terno. Só o pastor que usa terno na igreja. Ninguém usava. Nem na primeira igreja, nem nas outras. Ninguém usava. Só os pastores que usavam. E eu comecei a pensar, bom, está estudando sobre música, né, tentando oferecer a Deus o melhor, a melhor música, a melhor música, a melhor música, a melhor música. Eu digo, olha, na capacidade que nós temos de oferecer a Deus uma melhor música, vamos tentar, né? Eu comecei a olhar para a minha roupa e disse, por que então não vende terno também? Então eu fui lá comprando, né? Minha esposa me ajudando lá, nós compramos alguns ternos, né? Um de cada vez. Compramos lá e comecei a usar terno para ir nos cultos. Bom, por que eu quis usar terno? Foi porque ninguém obrigou, não. Eu quis usar terno. Porque eu queria me apresentar diante de Deus com algo melhor. Algo melhor. O pastor Roberto Smith, ele cobrava muito, né? Gravata, né? E aí, menino sabe o que é menina? E nós que era menina, a gente comprava um tênis, que era o tênis da arma, tinha uma língua desse tamanho, assim. A língua do tênis, era a língua para fora, desse tamanho, estava quase com a canela até o joelho. Aí vai chegar aquele menino tudo com aqueles tênis, calça jeans e camiseta, né? O pastor Roberto vai sair do boca. Né? No meio da mensagem, esses meninos aí, vem com essa língua de tempo para tampar a testa dele. Ô mãe, custa mais caro a calça jeans que a calça social. Compra a calça social desse menino. Pegaram no pé, né? Eu não entendi o que ele estava falando aqui. Mas irmãos, de fato, às vezes nós não pensamos na presença de quem nós estamos. Pare para pensar na presença de quem você está. Você vai no casamento, você vai de qualquer jeito. Por que você vai mais uma de casamento? Você foi chamado para uma audiência, para uma homenagem. Foi chamado para uma homenagem. Como é que você vai? Eu gosto daquele cozinheiro lá, o Jacan, né? Ele está dando uma mulher lá, cara, na calça dela, o que ele fazer? Pô, no meu restaurante, calça sem barra, eu vou embora. Se não tiver feito a barra, eu vou embora. Aí a menina estava de papete, chega aqui no negócio. Crocs, né? Estava de crocs, ele falou, você vai para a praia? Né? No meu restaurante tem sapato. Ele não deixa entrar pessoas lá no restaurante de bermuda, né? Não deixa entrar. Não, você vai perder, você vai na praia, né? Aqui. No começo você tem que me arrumar, né? Você não é evento. Enfim, tem nada a ver, só estudando coisas desse mundo que às vezes nós damos mais valor do que na exigência do nosso Deus. Né? Eu digo, né? Se fosse o tempo dos tabernáculos, acho que a gente pensaria 2 ou 3 vezes. Então, quando a palavra de Deus estava sendo traduzida, a Septuaginta, hoje o pessoal estava mencionando sobre o período dos Macabeus, estava sendo passado do hebraico para o grego. Olha que interessante, irmãos. Quando os escribas estavam escrevendo, toda vez que chegava na palavra aleluia,
Eles trocavam as penas, tinha uma pena especial, eles se colocavam de pé, escreviam de pé. Isso aí é bobeira, não muda nada. Para que eles fazem isso? Bobeira. Bom, isso é muito importante para eles. Para eles é importante. E com certeza Deus também se sente honrado com isso. As pessoas respeitam. Quando eu era católico, toda vez que passava em frente à igreja, eu fazia isso aqui. Prestava reverência. Mas a gente chega na igreja, parece um feiro de peixe, né? Qualquer jeito. Entra aqui dentro de qualquer jeito. Usando de qualquer jeito. Bom, será que Deus não é exigente com isso, não? Será que Deus está feliz da maneira como nós usamos, da maneira como nós fazemos? Se tiver uma festinha lá, um casamento, começa às 7 horas, que hora você chega? Vai ter um churrasco, vai começar a servir 7 horas, que hora você chega? Mas é sério. Eu sei que tem coisas que nós ajudamos as crianças, viu? Ajudamos as crianças. Então não corre aqui dentro. Né? Para pelo menos ficar na cabecinha dela assim, tem um respeito pela divindade. Deus é exigente. Ele não mudou, não. Ele é o mesmo. Então, a Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. O que nós semeamos, nós vamos colher. Pergunta, por que crentes têm a vida tão atribulada? Será que é porque tudo que o homem semear, Deus também se fará? Às vezes nós estamos esperando, Deus vai vir com a mão dele e vai nos matar. Às vezes Deus só está dizendo, bom, gente, é por isso que você é semeadura, né? Ninguém está escarnecendo de mim. Dizendo o que Deus está falando. Ninguém está escarnecendo de mim. Se Deus está plantando para colher, como é que está a vida de vocês? Eu poderia estar muito bem abençoando vocês. Problema na família, problema com o filho, problema com o pai, problema com a mãe, neto, primo, tio, problema de saúde, vai na farmácia, compra remédio, vai tratamento, vai. Será, irmãos, que se nós entendemos servir e louvar, será que talvez Deus não guiaria as coisas melhor, não? Nas nossas vidas? Será que teremos mais paz, mais alegria, mais tranquilidade? Nós temos que ser um exemplo para as crianças. Inculque na cabeça das crianças. Esse lugar aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui. Se as crianças não aprenderem isso, vamos crescer, vamos ir caminho agradar, até quando envelhecermos desviar deles. Se eles não entenderem que aqui é o melhor lugar do mundo, eles vão embora. Eles vão embora. Eles vão achar outro lugar mais interessante do que aqui. Nós precisamos de mudança. Quarto, eu esqueci de mudar o número lá, mas é 4. Tá? Deus é o bom pastor. Então, a Bíblia diz lá no versículo 3, sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, não a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, irmãos, em terceiro lugar, Deus é o bom pastor. Nesse versículo 4, novamente, diz, entrar pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvar e bendizer o seu nome. Versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Mas a bondade de Deus está nos sustentando a cada dia. A bondade de Deus está nos sustentando a cada dia. Porque se não for isso, irmãos, há muito nós pereceríamos, né? Por que nós estamos vivos aqui agora? Porque as misericórdias de Deus estão sobre nós a cada momento. Novas se fazem a cada manhã. Deus se lembra que somos pó e Deus tem nos dado essa graça, irmãos. Porque, digo de todo o meu coração, se Deus fosse julgar-me segundo as minhas obras,
né? Não estaria aqui não. Já teria muito, né? Sido levado desse mundo aqui. Meus irmãos, nós precisamos, né? Louvarmos, celebrarmos esse Deus, porque a misericórdia dele está cada dia sobre nós. Então, irmãos, nós pertencemos a Deus não só por criação, por filiação, por preservação, porque Deus tem preservado as nossas vidas. Se Ele tirar a nossa vida, Ele é o nosso nome. Se tirar a nossa vida, nós já não estaremos mais aqui. Então, irmãos, Deus criou o universo e Ele não fez assim, né? Como se fosse um relógio que você dá a corda e deixa lá. Deus sustenta a criação dele. Deus sustenta. Né? Imagina, irmão, todo o universo, de repente os planetas começam a querer sair do lugar. Começam a querer se chocar uns com os outros. Você pensou nisso? Catástrofe seria? Não? Mas tudo funciona perfeitamente, porque Deus sustenta tudo. Se Deus tirasse daqui de nós, irmãos, o oxigênio, por 5 minutos, vou usar esse exemplo já. Todos nós já morreríamos. Né? Lá no Salmo 23, irmãos, fala que Deus ele cuida de nós. 24 horas por dia, 7 dias por semana, Deus está cuidando de nós. Então, irmãos, esse Deus ele é excelente. O texto diz, no versículo 5, que ele é bom, porque o Senhor é bom. Eterna a sua misericórdia. Irmãos, temos um Deus misericordioso, por isso nós estamos aqui. Só que, irmãos, vamos nos lembrar, desse Deus bondoso, que nos ama e quer nos arrebanhar para Ele. Né? Como é que nós podemos mudar? Vamos arrepender-nos dos nossos pecados. Não vamos permitir que haja no nosso meio, nas nossas vidas, pecados que confessam. Vidas longe de Deus. Não vamos permitir que isso faça assim. Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer nos resgatar. Então nós não devemos testar Deus, não. Não há risco de testar Deus, não. Desse texto que diz que Deus é misericordioso, que a misericórdia se renova, que ele se lembra que somos pó, é o mesmo Deus que está descrito lá em Hebreus. Qualquer coisa cai na mão de Deus vivo, porque Deus é o quê? O fogo consumidor. Não vamos testar Deus, não, irmãos. É perigoso. Às vezes Deus chama a nossa atenção 1, 2, 3, 4. Não espere chegar num ponto em que você vai estar colhendo tantas coisas ruins. Chegar no ponto em que Deus fala, bom, você não aprendeu aí com as coisas ruins, nem eu chamando a atenção, então agora eu vou executar o meu juízo. Isso não é brincadeira, irmãos. É sério. É muito sério. Onde entra temor de Deus. Né? Onde entra temor de Deus. Já tem um testemunho aqui, um irmão lá em Cuiabá, pai do pastor Israel. Esse não vai conhecer o pastor Israel. Mas é pai dele. O pai dele se desviou dos caminhos do Senhor. Viveu no mundo. E Deus chamou a atenção dele várias vezes. Se Deus tivesse dado uma doença nele, um câncer, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia continuar do meu jeito. Não ia mudar nada. Sabe o que Deus fez? A esposa dele, que era fiel na igreja, mas não fiel, foi atropelada por um carro que quebrou quase todos os ossos do corpo. Morre. Aí ele entendeu, Deus sabe onde mexer, né? Fala, tadinha da irmã. Não tem nada por isso. Agora a irmã vai ficar toda machucada. Bom, Deus deu paz, ele viu o coração dela, curou ela e a abençoou. Sabe de que maneira Deus abençoou ela? Deus quebrou o marido dela, porque tocou em algo que ele amava. E isso era um homem que traía ela, ele vivia longe, mas ele amava. Não está gravando, a gente não deveria falar isso. Mas foi notório na igreja, tá bom? Na época da igreja foi público quanto problemas deles.
Mas, irmãos, ele disse: eu amo ela. Eu a amo. Ele mexeu onde era necessário. Aquele homem se quebrantou de uma maneira, ele se arrependeu. E aí, né, por um período, né, de muito tempo, todos os cultos ele estava como visitante na igreja. Todos os cultos. Fiel. Servindo ao Senhor. Irmão, servir é louvar. Você quer louvar a Deus? Sirva ao Senhor. Então, se não servimos a Deus na nossa vida diária, a ponto de sermos honestos e sinceros, irmãos, quando nós entrarmos aqui nesse tempo, nos seus atos, né, o nosso louvor não será refletido como deveria. Então, vamos servir a Deus no nosso viver diário. Vamos glorificar a Deus no nosso dia a dia. Vamos colocar as nossas vidas para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Vamos encerrar a oração. Convido os irmãos já a se colocarem de pé. Glória. Senhor, muito obrigado a Deus por estarmos aqui nessa noite, por podermos nos apresentar diante da majestade santa do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ajude, Deus, que não venhamos, a Deus, a trazer a Deus ao coração do Senhor a ira e que o Senhor nos puna. Por favor, a Deus, nos perdoa, tenha misericórdia de nós e, por favor, ajude, Senhor, cada um de nós a colocarmos as nossas vidas para servirmos ao Senhor. Enquanto não terminei a oração, se você quer chegar ao altar, o altar está aberto. Nós precisamos muito, né, de que Deus reine nos nossos corações, nas nossas vidas, que Ele seja realmente louvado, adorado, servido. Estamos vivendo períodos, irmãos, difíceis. A igreja está sofrendo muitos ataques do inimigo. Infelizmente, nós estamos caindo, né, sucumbindo nas mãos do inimigo. Nós não vamos permitir que isso se faça assim nas nossas vidas. Quando há nos nossos corações sinceros, né, de arrependimento, Deus nos concede graça. Se porventura, né, nós nos aplicarmos a servirmos ao Senhor, né, vamos achar graça aos seus olhos, porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Né? Nós precisamos muito, irmãos, né, de rever as nossas vidas, os nossos pensamentos e servirmos ao Senhor com tudo que podemos. Desde celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Que o nosso serviço seja real diante de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos servir ao Senhor, por podermos estar aqui. Por favor, Deus, nos ajude na nossa semana, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Enquanto, ó Deus, o Senhor não vier buscar a sua igreja, que possamos consagrar as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada irmão, desde o mais velho até o mais novo, Pai. Ajude que possamos consagrar as nossas vidas pelas crianças, Deus, ajude que elas possam servir o Senhor até o fim. Os jovens, os adolescentes, ó Pai. Dirija-nos como a tua igreja aqui em Gravava para que possamos alcançar os perdidos. Perdoa, Senhor, as nossas vidas. Precisamos, carecemos e necessitamos da tua mão sobre nós. Senhor, nos ajude, nos pedimos a tua bênção, mas também clamamos a Deus o teu perdão. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos podem se sentar. O povo de Deus diz: amém. Amém. Né? Só dando os sinais, irmãos, lembrando que
agora, né, neste mês, hoje é o primeiro domingo, domingo que vem é o segundo domingo do mês. Então, lembre, né, de trazer a sua oferta para a compra dos bancos, tá? Então, vamos trazer as nossas ofertas, estamos chegando, né? Se não me engano, é o 11º mês, né? Eu acho que já está indo para o ano. Se não for, agora o ano. Vou conferir lá a data que nós estamos juntando. Já é um período bom, né? Mas vamos trazer as nossas ofertas, né? E vamos avançar, né, para a glória de Deus. Mas também no próximo domingo é o dia dos aniversariantes do trimestre, tá? Então, fizemos em janeiro, fevereiro e março. Agora, os aniversariantes de abril, maio e junho. Todos fizeram aniversário nesse mês, não está comemorando aí com um almoço aqui na igreja. Então, vamos juntar panelas, né? Então traga, né, o seu alimento, né? Se você for fazer lá na sua casa, né? Às vezes você tem costume de comprar pronto, tudo bem, né? Nós vamos juntar aqui na igreja para fazer esse período do almoço. Nossas festinhas, irmãos, tem sido abençoadas, né? Não teve visto os irmãos aí, na última festinha que nós fizemos aí. O que foi a última festinha? Nós fizemos aqui. Foi. Né? A festa do pastor, tinha comida, hein? Nossa Deus, eu comi de tudo lá. Eu peguei por bula e ainda sobrou muito. Né? Graças a Deus pela disposição dos irmãos em trazer. Né? No almoço também, né? Vamos trazer aí, né? Com certeza será uma boa. Quase todo almoço, né? Eu acho que todo almoço nós fizemos janta depois, não foi? Como sobrou? A maioria, né? A maioria das vezes sobrou para fazer a janta. Se sobrar, a gente janta também, tá bom? Vai ser bom também. Mas vamos comemorar os aniversariantes do outro mês. Bom, não tem nada mais marcado aqui, não. Tem alguma coisa que eu preciso avisar? Ok. O pastor Leonilson colocou no grupo? Falou alguma coisa? Não? Mas vai ter EBF lá em Delta, tá bom? Então vai ter esse evento para as crianças lá, mas nessa feira aqui também, né? Para confirmar, né? Não definiu o dia, mas será feito também aqui, pelo menos, né, no final de semana, será feito algo aqui também. Não sei se está aberto, mas provavelmente está. Por exemplo, o pastor Luiz, né, com certeza vai estar aberto, então talvez levarmos as nossas crianças lá, né, na IBF, né, a irmã vai estar ajudando lá também, né, com certeza será uma bênção. Então, de repente, pega a confirmação do pastor Luiz, tudo bem? Né? Só para não adiantar, porventura, conhecendo ele, eu teria que estar convidado, mas vamos pegar a data. Qual que é a data? Não sabe. 10, 11, 12. Vai ser agora no final de semana próximo agora? No último. Ok. De quarta a sábado, no último final de semana. Ok. Aqui tem agora no próximo sábado treinamento dos líderes, né? Então, evento dos jovens. Depois na outra é a premiação, isso? Dia 18, né? 17, 18. Premiação que vai ser no último, então. Ok, então tá bom. Então ficou bem cheio nesse sentido. Então tem que achar um dia, então, né? Apertou bem, né? Para a gente conseguir alguma coisa. Mas tá bom, então vamos orar, né, por isso. Mais uma vez? Não? Então vamos encerrar, né, o nosso culto. Agradecendo aí a irmã Luz, né, que está conosco, Amanda. Né, bom vê-las novamente, né? Então que Deus abençoe a vida das irmãs. Não sei o que elas estão fazendo lá em Goiânia até agora, mas, né? Não, estou falando que deveria estar aqui, né? É por isso. Porque está aqui é o lugar de vocês, né? Não sei o que estão fazendo lá, porque aqui é o lugar de vocês. Mas ok, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar, né? Muito obrigado, irmãos, por estarem aqui. Então, o propósito de Deus, se você for para lá, tem serviço lá. Mas a gente queria que tivesse aqui, tá bom?
encerrar a oração voluntária. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, te agradeço por mais uma oportunidade de vida que o Senhor tem dado a cada um. O Senhor tem nos abençoado, nos servido, o Senhor tem sido fiel, nós somos infiéis. Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar fixando cada coração, Senhor, possa estar colocando um propósito, Senhor, em cada coração, que cada irmão possa estar cumprindo a sua missão. Senhor, te agradeço, Senhor, por o Senhor estar nos advertindo e que possamos ser, Senhor, sábios no agir, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa semana, que o Senhor possa estar nos guiando, nos abençoando a cada um, que o Senhor possa estar nos fazendo presente, Senhor, e nos trazendo quarta-feira, Senhor, para tudo, Senhor. Te agradeço por tudo isso, acompanhe cada irmão, em nome de Jesus. Amém, né? Então, como isso, nós vamos nos despedir dos Deus abençoe. Então, toda ótima semana para isso.